Senado divulga painel com dados estatísticos sobre a violência contra a mulher. Inês Valese, organizadora do Prêmio Literário de Jacareí, estará com a gente para falar sobre a premiação. E ainda receberemos o deputado federal Luiz Flávio Gomes, membro da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Notícias, informação e prestação de serviço. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Olá, hoje é sexta-feira, mais uma semana de Bom Dia Jacareí se encerrando na nossa TV Câmara. Bom ter você aqui nos acompanhando e principalmente se informando sobre nossa cidade e sobre tudo aquilo que acontece no Poder Legislativo de Jacareí, não é mesmo, Leilane? Isso aí, bom dia Elton, bom dia para você de casa. Aqui você fica sabendo os principais destaques de tudo que aconteceu aqui na cidade. E hoje nós também vamos conversar sobre o Prêmio Literário aqui de Jacareí com a Inês Valese, falando de literatura aqui na nossa cidade. E também vamos receber um deputado federal para a gente debater alguns assuntos que são pautas nacionais, mas influenciam nossa cidade. É isso aí. Vamos começar então com o nosso giro de notícias das agências públicas de notícias. A gente traz para vocês aqui. Começamos com senado.leg.br. Adesão automática ao cadastro positivo de crédito vai à sanção presidencial. Isso mesmo, o Senado aprovou mudanças nas regras do cadastro positivo, um instrumento criado em 2011 para ser um banco de dados sobre bons pagadores. Então essa ideia o texto foi aprovado e originado do substitutivo da Câmara dos Deputados. Então foram 66 votos favoráveis e 5 contrários. A ideia então desse projeto é fazer com que mais pessoas que tenham as contas pagas tenham aí informações dispostas para que sejam visualizadas como cadastro positivo. Muito bem, tá aí. Vamos para a Câmara Federal, então. A Câmara Federal ontem teve aí o lançamento da Frente Parlamentar, que quer discutir mudanças no Pacto Federativo. O lançamento dessa frente que conta com apoio de mais de 250 deputados e senadores. Eles querem discutir a redivisão do bolo tributário e das atribuições de cada ente federativo, Estado, município e federal. Importante assunto, muito também debatido isso ao longo da campanha presidencial. E agora está aí a Frente Parlamentar lançada, reunindo aí 250 parlamentares para tratar desse tema. Vamos agora para EBC. Corte de cargos não comprometerá serviços públicos, diz secretária. A Presidência da República cortou 21 mil cargos de diversos níveis do Poder Executivo Federal. Segundo o secretário especial de Desburocratização, Paulo Ebel, isso não deverá afetar os serviços prestados. Ele informou que áreas afim de cada órgão foram preservadas nesse redesenho. De acordo com o Ministério da Economia, houve corte de gastos em todos os ministérios. Tá aí. Então, no entanto, segundo o Ministério, o valor médio... Bom, tá aí, você acompanha esse cargo, esse corte pretende gerar uma economia também para o setor público e de acordo com o governo, sem afetar a prestação de serviços. Bom, tá aí, esses foram os destaques do Giro de Notícias. A gente sempre aqui também acompanhando a política federal, já que somos ligados à rede legislativa de TVs públicas. Bom, aqui, Leilane, vamos falar agora de um tema, vamos falar de literatura aqui no nosso estúdio com a Inês Valese. Ela que é jornalista do Jornal Semanário, organizadora do primeiro Prêmio Literário de Jacareí, uma iniciativa que foi contemplada pela LIC e que amanhã faz aí o seu grande encerramento, podemos dizer assim. Inês, bom dia. Bom dia, Elton, bom dia, Leilane, bom dia, Jacareí. Amanhã nós temos o encerramento dos vencedores, da entrega do prêmio e lançamento dos livros dos vencedores do primeiro Prêmio Literário de Jacareí. Foi um ano de trabalho intenso, né? Desde o início, que foi o lançamento da campanha, para abrir para os inscritos, e nós tivemos muitos inscritos. Aí teve o processo de leitura dos curadores, a seleção, o julgamento e a escolha dos títulos, né? E o terceiro processo foi a produção, que é a trabalhosa, né?
montar o livro, revisão, todo o detalhe de uma montagem de livro. E agora, enfim, os livros estão prontos e o lançamento sábado na Sala Mário Lago. A gente observou que vários escritores se inscreveram, aí um número alto, ao todo mais de 40 pessoas, e dentro do prêmio, Inês, várias categorias foram contempladas, né? Então, o escritor que fazia crônicas foi contemplado, de poemas também. Por que vocês decidiram fazer, então, esse concurso baseado em categorias diferentes? São 3 categorias, né? Contos e crônicas, poemas e romance. Para dar chance, justamente, para as pessoas que gostam de escrever. Jacareí é uma cidade de leitores, pessoas que gostam de ler, gostam de escrever. E eu vivencio muito no semanário pessoas que vêm pedir para editar os seus livros. Olha, eu tenho um livro de crônica, eu tenho um livro de romance, eu gostaria de publicar. Mas é aberto ao público. Só que isso tem um custo. Semanário alto, é um custo alto. O semanário não produz um livro gratuitamente. As pessoas às vezes pensam porque nosso jornal é distribuído gratuitamente, mas não tem condições de produzir um livro assim. Então, isso vem ocorrendo desde que eu lancei o livro do Jobanito, que foi o primeiro livro que nós lançamos das edições semanais, de sucesso total. Até hoje, ele é muito procurado pelas ruas da cidade. E a partir daí, então, começou todo esse processo. Nós já lançamos mais de 10, 11 títulos, e eu tenho vivido isso e sentido essa necessidade. Aí me ocorreu, o ano passado, eu não havia pensado nisso antes, mas me ocorreu a ideia de fazer um prêmio literário. Eu estava lendo sobre projetos tal, de LIC, e me ocorreu, pela LIC, fazer esse projeto, o primeiro prêmio literário de Jacareí. Liguei para o Gustavo, meu filho, que ele é produtor internacional. Falei, Gustavo, estou com uma ideia. Aí ele já fica preocupado. Minha mãe tem ideias, vai ter barulho, né? Aí passei a ideia para ele, gostou, achou fantástica. E aí nós sentamos para produzir o projeto. Porque tem todo um processo, né? Produzimos o projeto e foi aprovado. E a sorte também... nós conseguimos rapidamente um patrocinador, que é a Suzana. Aí, só assim a gente viabiliza o projeto da LIC, se você tiver um patrocinador, né? E nós conseguimos e demos o start no processo. Então, a gente pode dizer que foi um ano agitado para vocês, porque não é só fazer o concurso, mas tem que receber as obras, tem que ser lidas, avaliadas dentro de critérios que estão estabelecidos, né, no edital. É um trabalho intenso. É porque nós participamos do edital da LIC. Aí nós criamos um edital... do concurso, né? Do concurso, para seguir as regras do concurso. E muita gente não interpreta bem o edital, então... muitas pessoas foram à redação para tirar dúvidas, até para se inscrever lá com a gente, né? Mas tem que ter uma regra para seguir, né? Para ser igual. Estabelecer um critério para ser avaliado, né? Um critério para ser avaliado. Bom, daqui a pouco a gente volta a conversar aqui com a Inês. O painel de violência contra mulheres é uma ferramenta de consulta das estatísticas relacionadas aos problemas das agressões sofridas pelas mulheres. A iniciativa do site é do Observatório da Mulher contra a Violência, que realiza pesquisas periódicas sobre o assunto. Em 2016, 4.635 mulheres foram vítimas de feminicídio. No mesmo ano, quase 225 mil ocorrências de agressões à mulher foram registradas. Os dados estão disponíveis no Painel de Violência contra as Mulheres, página criada pelo Senado Federal para alertar a população e ajudar na criação de políticas públicas de enfrentamento ao feminicídio. A página é interativa, traz indicadores estaduais e nacionais, informações específicas de ocorrências, como nível de escolaridade, faixa etária e causa da morte.
Os dados de violência contra a mulher são coletados em diferentes órgãos, analisados e enviados para o painel. E a tecnologia permite uma interação dos usuários de forma dinâmica. O coordenador do projeto explica que mapear as informações é um dos desafios enfrentados. Quando você tem muitas informações em vários locais diferentes e todas as análises ficam estanques nesses locais diferentes, você não consegue ter um retrato que passe por toda a política de enfrentamento, que é uma política muito complexa, porque você tem retratos fragmentados. O que a gente tenta fazer com esse painel é juntar esses retratos num local só. Tentar pegar as informações que são da justiça, trazer as informações que são da saúde, homicídios, notificações de saúde, ocorrência policial, tentar colocar tudo no mesmo ambiente, inclusive com algumas métricas comuns, para a gente tentar analisar como é que a gente consegue perceber essa informação nos vários caminhos, no caminho da mulher, no fluxo de atendimento. A integrante da bancada feminina e autora de projetos na área de defesa da mulher, senadora Rose de Freitas, comentou a importância do trabalho desenvolvido. Esse painel interativo vai mostrar os números da violência, para que isso incomode as pessoas. E as pessoas sabem que isso não é historinha. Não tem ali uma mulher porque ela saiu com a saia curta, porque ela fez isso, porque fez aquilo, porque ela bebeu. Não tem isso. Tem uma realidade latente que está diante dos nossos olhos. Esse painel vai mostrar isso. Agora, vamos junto com esse painel, além de monitorar a violência, vamos trabalhar porque os atos concretos punam os agressores. Aí, mais uma matéria da Rede falando sobre a questão da violência da mulher. Mês de março, né, as atenções ficam voltadas, não deveriam ficar voltadas apenas no mês de março em relação à violência contra a mulher. Então, você pode acompanhar nesse painel do Senado todos os dados estatísticos. A semana passada a gente falou sobre uma pesquisa do Senado também, que trazia um levantamento sobre a violência da mulher a partir das manchetes de jornal. Foram avaliadas centenas de notícias relacionadas a agressões físicas, a feminicídio, e aí fizeram a pesquisa baseada nessas notícias, mas desta vez, né, nesse site do Senado, são baseados em denúncias, em fatos realmente que aconteceram e que são registrados. Então, infelizmente, é um site bastante completo, com muitas informações, infelizmente porque as informações são obtidas depois das agressões feitas, mas é um caminho para que a gente consiga combater cada vez mais essa realidade no nosso país. Inês, você, além do concurso literário, tem a tua atuação no Jornal Semanário. A gente está falando desse tema da mulher. Como é que esse tema apareceu no concurso? Muitas escritoras participando? Queria que você passasse um pouquinho pra gente. Sim, temos várias mulheres que participaram do concurso. Inclusive, nós temos a menina, a jovem de 15 anos, que ganhou o concurso com o tema A Mudança que Eu Não Vi. E essa menina, a história dela, ela fala da transformação dela de menina para moça, coisas que ela esperava e ela enfrentou uma outra situação. Então, é bem interessante o livro, porque ela narra, né, esse processo, essa dificuldade que o adolescente tem desse processo da infância, pré-adolescência e juventude. Muita informação, muita coisa acontecendo, né, Inês? E justamente a mudança que eu não vi é essa mudança que ela esperava, né? E que eu não vou contar a história. Não vamos dar um spoiler, né? Eu conto a história e aí você tem que ler. Mas é bem interessante e é esse processo. Ela fala desse processo da menina mulher. A gente está falando para a mulher. Sobre o primeiro prêmio literário, né? Já aconteceram diversos concursos que envolviam a literatura aqui na nossa cidade, mas quando a gente fala de primeiro prêmio é justamente pela questão do valor que foi concedido às pessoas que ganharam. E esse valor acaba ajudando para que os escritores iniciantes, na maioria, consigam aí estabelecer uma carreira? Sim, é assim, o primeiro prêmio literário de um vulto grande, né? O vencedor, ele tem o livro dele editado, tá? Que isso já é um grande prêmio, e ele vai ganhar também um prêmio em dinheiro. Cada vencedor vai ganhar R$2.000, tá? Que é uma boa quantia do prêmio. E com o livro,
e um dinheiro, ele pode correr às editoras do Brasil oferecendo a obra. Ele tem uma obra avaliada por escritores nacionais, gabaritados, editado por uma editora conceituada, que é Edições Semanário, de um projeto de lei de cultura, de incentivo à cultura. Então, ele já está assim... ele já sai na frente ele aí, de sai muita na gente frente. que está... Né? Ele não vai lá com uma obra digitalizada. Olha, eu sou escritor. É difícil. Então, ele já tem uma porta aberta. Já facilita. Aí vai depender de cada um, né? Agora foi lançada a sorte. Ele pode dar continuidade à sua carreira e quem sabe amanhã teremos grandes escritores, né? Na cidade e grandes nomes levando o nome de Jacareí afora. E independente também dos ganhadores, né? Muitos outros escritores participaram, Sim. né? São pessoas que podem querer dar continuidade a essa atividade, né? Olha, nós vamos ter o site do Plige, que já está no ar, que nós estamos trabalhando com ele desde o início. No site agora, depois da premiação, nós vamos publicar todas as obras. Vai ser uma estante virtual, né? Vai ser uma estante virtual. Todo mundo então vai ter um trabalho visto. Vai ter um trabalhinho lá publicado no site. A população vai ter acesso. Eles não vão ficar no anonimato total. Esquecidos. Né? Esquecidos. Eles vão ter lá e durante 2 anos esse site vai ficar no ar e as obras deles vão estar lá. Legal. Bem, bom, agora é hora de você saber se o clima vai favorecer os seus planos de fim de semana. Sol para quem gosta de rua e chuva para quem quer ficar em casa. Vamos ver como vai ser o fim de semana. Previsão do tempo CPTEC e INPE. Sexta-feira abafada e com instabilidade durante boa parte do dia. Sol aparece agora pela manhã e à tarde a nebulosidade deve voltar. A umidade relativa do ar será de 72% e teremos 68% de possibilidades de chuva nesta sexta-feira, que deve ocorrer aí no fim da tarde, início da noite. As temperaturas variam entre 20 graus de mínima e 28 graus de máxima. Já no sábado, teremos novamente sol pela manhã. À tarde, o tempo vai dar aquela fechada e pode chover. A umidade do ar varia em 51% e teremos 39% de possibilidades de chuva. Os termômetros devem variar entre 20 graus de mínima e 27 graus de máxima. Já no domingo, de novo, tempo muito abafado na cidade de Jacareí e possibilidade de chuva no período da tarde. A umidade do ar sobe para 77%, a possibilidade de chuva cai um pouco para 27% e as temperaturas variam entre 20 e 29 graus. Hora de falar de esporte. O final de semana vai ser agitado para os atletas do rugby e do bicicross aqui de Jacareí. Acompanhe o Câmara Esporte. E aí galera, tudo bem? Câmara Esporte tá na área, hoje em um ambiente diferente, estamos aqui na área das piscinas do Educa Mais Centro. Então vamos aos destaques do esporte neste fim de semana? No sábado, o Jacareí Rugby vai estrear no Campeonato Paulista contra a equipe do Band Saracens. A partida inicia a partir das 13h30 da tarde em casa, lá no Campo Balneário. E esta é a 6ª vez em que a equipe de Jacareí participa da elite desta competição. Que eles comecem com o pé direito e a gente vai ficar na torcida, né? E no domingo acontece a estreia do Campeonato Paulista de Bicicross em Indaiatuba, ali na região de Campinas. Mais de 400 atletas vão disputar em 43 categorias. E até o fim do ano haverá mais 9 etapas desta competição, fora essa de domingo. E a penúltima delas vai acontecer aqui em Jacareí, na pista Luciano Bruni. E claro que a gente vai passar todas as informações para vocês. Por hoje eu fico por aqui. Aproveitem o fim de semana, torçam pelas nossas equipes e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau! Muito obrigado a Daniela pelas informações do esporte. Agora nós vamos conferir mais uma matéria sobre o Câmara Jovem 2019. Dessa vez a nossa equipe acompanhou a votação da escola João Vitor Lamana. Confira.
Mais uma etapa da escolha dos 13 vereadores jovens do ano de 2019. Desta vez, a eleição foi na Escola Estadual João Victor Lamana. Se candidataram Laisa da Silva e Daniel Sodré, ambos de 14 anos, que estão no 9º ano do ensino fundamental. A eleição foi realizada no período da manhã e da tarde, para que o maior número de estudantes participassem. A votação causou agitação nos alunos, e no meio dessas turmas encontramos o Gabriel. Ele mudou de colégio há pouco tempo e não conhecia o projeto. Disse que pretende ser nosso colega de profissão, então tem de ficar antenado em diferentes assuntos. Eu acho bem legal, porque já vai trabalhando assim os jovens, para aqueles que querem, quem sabe, ser um vereador, uma pessoa que possa trabalhar na Câmara. Eu, por exemplo, achei super legal, porque eu pretendo seguir a carreira de jornalista e eu acho que isso seria uma boa iniciativa também. A Jamile também é novata por aqui. Ela veio do estado de Santa Catarina e conheceu Câmara Jovem dias antes de votar e comprou a ideia. E mesmo sendo apartidária, ela se posiciona em bandeiras em que acredita que deveria haver mais atenção por parte do poder público. Sobre os direitos humanos, eu sou uma das apoiadoras. Eu sigo projetos nas redes sociais em que aproveita a comunidade LGBT e a parte de assistência ao jovem e adolescente, porque também, dependendo ou não, a nossa educação também é muito importante. E como o país está agora, está muito complicado. Eu acho bem importante que eles vão se envolver, porque normalmente o futuro do país depende de nós, então praticamente a gente precisa se incluir nessa parte da política. Isso mesmo, vocês jovens são o futuro do país, portanto é importante que estejam por dentro dos assuntos de interesse público da sociedade. E o momento mais aguardado chegou. Quem vai ser eleito vereador jovem, a Laisa ou o Daniel? Com 282 votos, Laisa é a vereadora jovem que representará a instituição e falou de sua prioridade neste mandato. Infraestrutura, tipo asfalto, quebra-molas, principalmente quebra-molas porque aqui se ocorre bastante, tem muito risco de acidentes, e asfalto porque muita gente acaba não vindo para a escola por conta de chuva que acaba se formando barro, então esse é mais os meus pontos. O Daniel é muito tímido, mal queria conceder entrevista para nossa equipe. Em poucas palavras, disse que foi uma experiência enriquecedora no quesito pessoal. E te ajudou bastante nesse processo de vencer a timidez? Ajudou um pouco, porque daí eu perco a timidez com os outros alunos, eu acabo conhecendo mais alunos da escola. A disputa é limpa, apenas nas urnas. Independente do resultado, a amizade e o respeito continuam. A gente vai acompanhar, né, as outras escolas também aqui no Bom Dia Jacareí. Então, se você está dentro, quer concorrer para o Câmara Jovem, já se prepara para dar uma entrevista para a gente. É isso aí. Bom, a gente está falando aqui sobre prêmio literário e a gente tem uma arte falando dos ganhadores, né? A gente está falando tanto e vamos conhecer agora os ganhadores. Queria que nossa equipe colocasse aí na tela. A Inês pode comentar um pouquinho deles. Tem o Rafael Quintiniano, da esquerda, a Larissa Bueno, super jovem, 15 anos, e George Capelli. Cada um com a sua característica, né? O Rafael venceu na categoria Poemas, a Larissa Contos e Crônicas e o George Capelli Romance. Aí tá aí o nome no trabalho deles. Quem tem medo dos lobos do mal, do George Capelli. Bem interessante a leitura. E Elétrons do Céu de Netuno, do Rafael Quintiniano, Poemas. A Mudança que eu não vi, da Larissa Bueno, que a gente contou um pouquinho da obra dela, só um spoilerzinho. Uhum. Então, os ganhadores do Plige. Então, pra gente fechar, vamos reforçar esse convite. Então, amanhã, lá na Sala Mário Lago, o horário. Às 19 horas, vai acontecer o lançamento e a premiação dos vencedores do Prêmio Literário. Esta semana nós temos no Jornal Semanário a matéria falando sobre os vencedores, sobre o prêmio, sobre a premiação, né? Nós só não tínhamos divulgado ainda o valor em dinheiro do prêmio, mas isso já estava
determinado desde a proposta antes da gente lançar o nosso edital. Então, eles vão ter o prêmio em dinheiro de R$2.000, o livro editado, e lá vai acontecer o lançamento, eles vão autografar para as pessoas que quiserem ali o livro, e também um certificado, né, sobre atestando que eles participaram, venceram, que são vencedores, né, do prêmio. Vai ser uma festa muito bonita, nós esperamos, vamos ter algumas surpresas também, oferecendo para os nossos público em geral, tá ali. E antes, às 12h30, vai acontecer a oficina criativa de literatura, com os curadores, né, os que fizeram o julgamento das obras, o Santiago Nazarian e a Carol Rodrigues. A outra curadora, a Ana Laura, ela não vai poder vir, porque ela acabou de ter um bebê. Ela teve bebê, acho que ontem. Então, acho que nasceu mais um escritorzinho. Não vai vir, mas é por um bom motivo. Por um bom motivo, ela deu à luz, né? Então, ela está com o bebezinho e não tem. Mas, com certeza, o Tiago e a Carol, eles vão representá-la muito bem. Inês, e dá tempo ainda de fazer inscrição para essa oficina? Quem está nos assistindo agora pode aparecer por lá? Sim. Olha, nós vamos ter, os inscritos podem se inscrever, e nós também vamos ter a opção para alguém que quiser assistir a rodada, ali, pode acompanhar. O nosso espaço lá é na Secretaria de Educação, na Lamartine de Lamare 69. O espaço não é muito grande, mas a gente pode acomodar ali até umas 10 pessoas para assistir a oficina criativa. Vai ser muito bom, porque vai trazer aos escritores, as pessoas que gostam, né, bastante informação sobre a vida literária, o mundo literário, o mercado literário, enriquecedor. Inês, obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia e parabéns aí pela iniciativa do Prêmio Literário aqui da cidade. Eu que agradeço, Elton, você. Aliás, a TV Câmara, que também nos deu apoio no início, divulgando, tivemos um bom resultado, graças aos colegas de trabalho, né, que nos ajudaram muito nessa divulgação. E espero vocês lá amanhã também. Obrigado pela sua presença. E um bom dia para todos. Bom, é isso aí. A gente vai para o intervalo rapidinho. Na volta a gente vai receber o deputado federal Luiz Flávio. Bom dia, volta já. Sabia que mais de 80% das propostas analisadas pela Câmara não precisam passar pelo plenário? É o que chamamos de tramitação conclusiva. Quando uma proposta tramita conclusivamente, ela segue direto para o Senado se todas as comissões chegarem a uma mesma conclusão sobre ela, seja para aprovar ou para alterar. A proposta perde o caráter conclusivo quando há uma decisão divergente entre as comissões, ou, se for aprovado em plenário, um recurso assinado por 51 deputados, pedindo que ela seja votada pelo plenário também. Mas a tramitação conclusiva não vale para todo tipo de projeto, não. Precisam necessariamente passar pelo plenário os projetos de lei complementar, de códigos, como o Código Penal, por exemplo, de iniciativa popular, de autoria de uma comissão, de autoria do Senado, e os que tramitam em regime de urgência. Você sabia que um pneu velho esquecido no quintal pode servir como criatório para o Aedes aegypti, o mosquito que transmite doenças como a dengue, a chikungunya e a zika? Em 45 dias, um único mosquito pode contaminar até 300 pessoas. Se for guardar pneus velhos em casa, deixe-os em locais cobertos e protegidos da chuva.
hoje vou dar uma dica para você que quer ter uma boa alimentação e ter um peso saudável. Você sabia que uma boa alimentação começa com uma boa noite de sono? Isso mesmo, as pessoas que dormem mal ou dormem pouco, elas acordam mais cansadas, com falta de energia e por isso pensam que comendo mais vão ter a energia que precisam. Quem não dorme bem tende a comer mais no dia seguinte e começam normalmente o dia com café da manhã com mais gorduras, com alimentos que não são saudáveis. Então, para você que quer começar o dia disposto para fazer sua atividade física e também para fazer boas escolhas alimentares, comer alimentos que vão te dar saúde, preste muita atenção na sua noite de sono. Você deveria dormir pelo menos 7 a 8 horas por noite. A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de emergência. Para acionar a Defesa Civil, disque 199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região. Orientações de segurança para os ciclistas. Use roupas claras, luzes noturnas, adesivos refletivos. Pedale pela direita e sempre na mesma direção do trânsito. Não pedale muito à direita, colado no meio-fio. Assim, os carros vão tentar passar na mesma faixa em que você está, mesmo que não haja espaço. Isso também te ajuda a evitar o perigo de buracos e bueiros sem tampa. Respeite os pedestres, pare nas faixas e nos sinais. A rua é de todos. Voltamos com o segundo bloco do Bom Dia Jacareí, agora recebendo o deputado federal Luiz Flávio Gomes. Luiz Flávio Gomes é doutor em Direito Penal, jurista, já atuou como promotor de justiça, juiz e professor universitário. Exerce agora seu primeiro mandato na Câmara Federal. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo ao nosso programa, bem-vindo a Jacareí. Bom dia. Prazer imenso de estar aqui na TV Câmara aqui de Jacareí. Vamos bater um papo, temos vários assuntos hoje quentes aí no Brasil todo, podemos dar uma repassada em tudo isso. Nós queremos reconstruir o Brasil, novo Brasil. E novo Brasil significa passar uma vassoura, uma limpeza geral e muita coisa. E é o que nós estamos começando a fazer. Vamos juntos. Professor, o senhor está falando aí sobre temas quentes, né? Essa semana a gente viu que completou um ano do assassinato da Marielle Franco, que é ex-vereadora do Rio de Janeiro. Muito se fala sobre milícia. A milícia está, infelizmente, na pauta do nosso cenário nacional. Como é que o senhor tem avaliado toda essa participação da milícia, envolvendo também a política? As milícias foram ganhando força no nosso país, paralelamente aos clássicos crimes organizados de drogas. Eles foram em paralelo. Hoje o Rio de Janeiro está dividido, 48% hoje do Rio é de domínio das milícias, 52% é de domínio do tráfico de entorpecentes. Ou seja, é um estado paralelo que começa a governar e governar o povo. Isso é algo indecente, é o Estado brasileiro quebrado, Estado brasileiro que foi massacrado, sobretudo pela corrupção, e é muita gente que tomou conta do Estado brasileiro. De um lado você tem milícias, que está cumprindo o papel do Estado, ou em outros lugares o tráfico de entorpecentes, em vários lugares
as elites bandidas que tomaram conta do Estado para roubar o povo e o Estado. São vários integrantes dessas elites, todas selvagens e bandidas. Então todo mundo foi tomando conta do Estado. O Estado então foi ficando cada vez mais fraquinho. Aí a justiça não reage, atua muito pouco, as polícias investigam pouco, não tem estrutura. Claro que não tem estrutura. Não interessa para a bandidagem do crime que a polícia seja boa. Então nós temos que corrigir muita coisa. Isso é uma ideia de novo Brasil. O novo Brasil é passar limpo tudo isso. Não pode ter milícia. Milícia é Estado paralelo, é tudo bandido. Bandidagem você tem que eliminar, né? É tirar de circulação, botar o processo, responder por processo, etc. Caso Marielle, 1 ano da morte dela, tem que apurar os fatos. E se for o caso, taca a Polícia Federal lá. A Procuradoria-Geral da República está querendo fazer isto, bota a Polícia Federal. Se a polícia local está com dificuldade, porque os milicianos são muito fortes e estão com entrosamento na política agora, ou seja, é a política junto com a milícia, bota a Polícia Federal, não tem conversa. Mas nós temos que mostrar força para eliminar essas forças nefastas que estão estrangulando o Brasil. Professor, a gente fala muito de Estado paralelo e às vezes a impressão que a gente tem é que quem está ficando em paralelo é o próprio Estado brasileiro, porque as relações entre o crime organizado e a política e o governo e as instituições, elas estão cada vez mais, elas estão se permeando, se misturando. E a gente fala muitas vezes como se o crime fosse à parte, como se o crime estivesse localizado na periferia, entre a população mais jovem. A gente vê medidas como agora o pacote anticrime, que tratam de alguns temas, mas falta encarar isso como fato. Até que ponto o Estado brasileiro está corrompido, até que ponto o crime organizado faz parte hoje das instituições que deveriam atuar em favor do povo? Praticamente todos os setores já foram corroídos pelo crime organizado. Só resta saber, entender bem, quais crimes organizados foram então sequestrando o Estado, corroendo o Estado por dentro e praticamente eliminou a força da legalidade, a força do Estado, já foi-se embora. Funciona pouco, é um serviço hoje caótico para a população em termos de segurança, mas está indo já para o colapso em muitos pontos, em alguns lugares, está colapsando porque acabou mesmo. Tem lugar que está fechando o distrito policial, não tem viatura, não tem policial, não tem nada. Ou então, mas quais crimes organizados que foram comendo o Estado até deixar o Estado dessa maneira aí, quase que um doente em estado terminal? Bom, você tem o crime organizado miliciano, crime organizado tráfico e o crime organizado da corrupção. São três ataques. Esses três comeram praticamente todo o Estado. O Estado não cumpre o papel dele. E nós temos que restabelecer a força do Estado. Não o Estado empresário. Este é um erro muito grande, botar o Estado para ser empresário. Ele não tem que ser empresário em área nenhuma. O Estado tem que ser Estado. Estado tem que cumprir o seu papel. Saúde, educação, justiça, segurança e uma previdência sob teto. Tem que ter um teto. Isso é a função do Estado. Então o Estado tem que restabelecer todas as funções que é dele, o resto é do mercado. O mercado que toque a vida nossa, toda a minha vida de transporte, de rua, de asfaltar, de construir, etc. Isso não é coisa do Estado. Então, o Estado tem que cumprir o papel dele. Nós temos que restabelecer. Isso é o que eu chamo de novo Brasil. Vamos embora trabalhar pelo novo Brasil, força contra todo mundo, combate à corrupção. Estamos firmes agora no parlamento neste sentido. Deputado, e vamos comentar um pouquinho então dessa questão desse novo Estado que a gente está falando. A gente tem esse pacote anticrime e vamos dizer, essa separação do Caixa 2. Ontem a gente também teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal de remeter esses processos para a Justiça Eleitoral. Não parece que isso está indo na contramão da criação desse novo Brasil? Como que o senhor avalia isso? E a gente não tem como deixar de falar aqui que o senhor ontem fez aí o pedido do impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Gilmar Mendes. Como é que o senhor está avaliando o papel do Supremo e essa questão do Caixa 2? Papel do Supremo. A decisão do Supremo de ontem faz parte dessa estratégia de matar o Estado brasileiro. Uma decisão errada, juridicamente incorreta. Por 6-5, decidiram que quando tem um crime eleitoral junto com um crime da Justiça Federal, então vamos lá, Caixa 2 junto com
corrupção ou lavagem, disse o Supremo ontem, é tudo da Justiça Eleitoral. Está matando a Lava Jato. Porque a Justiça Eleitoral não tem estrutura de juízes e de funcionários para apurar esses crimes. Nem tampouco tem essa especialidade de entrar na investigação de crimes complexos como são crime organizado, de dinheiro, de corrupção, de lavagem, de evasão de divisas. Então, um erro crasso do Supremo. Eu discordo radicalmente do Supremo. Remédio. O que é que nós vamos fazer? Terça-feira é a nossa primeira reunião na CCJ. Eu componho a CCJ como deputado. Já vou abrir os trabalhos com um pedido meu. O meu pedido é pegar um projeto do Moro, um dos projetos do Moro, dar prioridade absoluta para este projeto, que é o que define competência da Justiça Eleitoral e da Justiça Federal comum. Então nós temos que aprovar isso urgente, passar logo, dizer o que é que o legislador pensa sobre isso, para deixar claro. E aí o Supremo tem que acolher a decisão legislativa que nós vamos propor. Então, urgentemente corrigir este equívoco do Supremo que está jogando em favor da bandidagem e da corrupção. Não conscientemente. Não estou acusando o Supremo de que ele está fazendo isso conscientemente. Mas os votos todos, o resultado é este. A única coisa que funciona mais ou menos no Brasil hoje é a Lava Jato. A única coisa que funciona mais ou menos. Se você comparar com educação, com saúde, com transporte, o melhorzinho é a Lava Jato. O Supremo vem e joga, dá um jato de água fria em cima do Supremo. Está errado o Supremo. Agora, impeachment do ministro Gilmar. É urgente. Ontem nós protocolamos, fui com o Dr. Modesto Carvalhosa, juntos, nós protocolamos juntos em urgente tirar Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, da Justiça Brasileira. Porque o Gilmar, tecnicamente muito preparado, porém, ele não segue o código de ética e dá decisões onde ele não pode dar decisões. Então aí está o erro do Gilmar. E também ele é muito sujeito à traficância, de tráfico de influência. Ele trafica, por meio da influência, ele trafica o cargo dele. Não é que ele é traficante de dinheiro, eu estou falando de dinheiro, nem de drogas. Não é o caso do Gilmar. Ele trafica o cargo, a imparcialidade de juiz. Eu fui juiz 15 anos, tomei cuidado com tudo isso no exercício da minha jurisdição. Agora o Gilmar não tem a mínima cautela disso. Caia fora! Vai embora, nós estamos 32 fatos, nós apresentamos contra o Gilmar. Nós queremos que o Senado receba a nossa petição e que dê chance de defesa para ele. Fala aí, Gilmar, explique os 32 fatos que nós estamos apontando contra ele. Muitos são de traficância do cargo, leia-se, traficância da imparcialidade como juiz. Então é isso que nós queremos, é isso que a população quer, transparência. E no final, se as explicações dele não forem boas, que tire o cara do cargo. Acaba, isso tem que romper. Nós temos que fazer uma ruptura. Ninguém imaginava que a Lava Jato fosse colocar tanta gente graúda na cadeia. Finalmente, alguns foram. O Supremo também tem que cair um ministro. Porque esse entrosamento politiqueiro entre Supremo e as estruturas de poder, que são as elites bandidas que mandam no Brasil, nós temos que romper essa tradição e construir um novo Brasil. O novo Brasil passa por um novo Supremo, fim de indicações políticas, que é uma barbaridade isso daí, do Supremo. Então o novo Brasil depende de muita coisa. Mas nós estamos aí para trabalhar, estou já trabalhando na CCJ e quero, então, contribuir para a construção deste novo Brasil. É indispensável. Deputada, a gente está falando em novo Brasil, mas a gente ainda se depara com coisas absurdas como o massacre na escola de Suzano, que a gente acompanhou, infelizmente, essa semana. 2 jovens armados entraram em uma escola e atiraram a sangue frio em crianças, a gente pode dizer assim. Isso tudo traz à tona uma discussão muito séria, que inclusive foi tema de discussão em campanha política no ano passado, que é a questão do porte de armas. Como é que a senhora avalia essa questão? A nossa sociedade está preparada para assumir uma liberação do porte de armas? A nossa sociedade não está preparada? A gente vê como exemplo, então, o massacre de Suzano? O massacre de Suzano, desde logo, nossas condolências, nossas, de todos aqui da TV Câmara também, para toda a família enlutada. Isso é de uma tristeza profunda
que não tem nada equiparado a tanta dor. Agora temos que assimilar esta dor que gera um fato como este, processar a dor, ter consciência do problema e começar a propor por soluções. Número 1, arma de fogo, os dois armados. Eles compraram a arma no Mercado Livre. Ou seja, a história da arma de fogo difundiu para todo mundo. Qualquer um pode pegar a arma de fogo. Então essa história de que às vezes tem governo que diz vou regular a arma, vou possibilitar a arma. O que possibilitar a arma? Está ultrapassado. A arma já está livre no Brasil. Todo mundo pode ter uma arma por R$50. Já está livre. A questão é mais grave. Não é agora ficar falando desse ponto. Então ali teve bullying. O garoto, ele dizia que foi maltratado na escola, etc. Teve bullying. Armas, Mercado Livre, você compra arma de fogo. Os dois nem trabalhavam, nem estudavam. Um de 17, outro de 25. Isso é o que nós chamamos de nem. Nem trabalha, nem estuda. Agora, você sabe quantos estão na mesma situação deles dois? 20 milhões. Milhões de jovens de 15 a 24 anos. Está todo mundo sem escola e sem trabalho. Então nós podemos potencialmente ter acontecimentos tristes, drásticos, como o de Suzano, porque temos 20 milhões de pessoas desocupadas. E onde eles se ocupam? Todos nós vimos da Lan House. E o que programas eles ficam vendo da Lan House? Guerras, tiros, tal. E essa história de guerra, tiro, você vai se conscientizando do mal, de fazer o mal, de destruição. Não é construtivo. Se estivesse na escola, se esse menino, por que não está na escola? Se ele estivesse na escola até os 18 anos, escola obrigatória, como nós falamos, o novo Brasil tem que ser até os 18 anos, escola obrigatória para todo mundo, dentro da escola. Não tem conversa o dia inteiro. Se ele estivesse na escola, não estaria dando tiros. Então, ou seja, um acontecimento como esse nos leva a levantar muitos problemas que estão por detrás de tudo isso. Agora, vamos começar a resolver problema. A falar, eu vou agora permitir arma de fogo. Quem vai permitir? Isto já está tudo livre no Brasil. Você vai regulamentar uma coisa que já está toda aberta. Então é isso, o tema grave. Temos que pensar em tudo que está embutido ali. É emblemático este caso. É uma síntese do nosso descuido com a juventude, do nosso desprezo com as pessoas, com os seres humanos. Só que a gente esquece que ser humano, ele é gente boa, ele constrói tudo que está aí na Terra, construído a partir da natureza, fomos nós que fizemos. Mas também o ser humano pode ir para o mal e pode destruir crianças jovens como destruíram. Então, este é o cuidado. Um país não é sério se não começa enfiando todo mundo na escola. Nenhum governo é governo se não bota todo mundo na escola até os 18 anos de idade. Escola em período integral, escola boa. E nenhum governo no Brasil fez isso. Portanto, para mim, até hoje, todos os governos foram pura enganação. O novo Brasil pensa tudo diferente do que está aí. Vou fazer um pequeno intervalo aqui na nossa conversa com o deputado, porque é hora da gente conferir aí a programação do final de semana, algumas dicas e sugestões da agenda cultural. Se liga aí. Se liga nessa exposição que está acontecendo aqui no Museu de Jacareí. Indústria, Patrimônio e Memória. Conta a história das empresas aqui da cidade. Ela está disponível até o dia 28 de março, de terça a sexta, das 9 às 4 e no sábado, das 10 até às 4. Mas se você está procurando um outro programa, se liga. Segunda-feira tem Cinecult na Sala Mário Lago. Quem chegar por lá vai assistir O Iluminado, filme com uma das cenas mais famosas do ator Jack Nicholson, que interpreta um homem contratado para ficar como vigia em um hotel no Colorado. Porém, o isolamento excessivo começa a lhe causar problemas mentais sérios e ele vai se tornando cada vez mais agressivo e perigoso. Já na quinta-feira é dia de festival de curtas-metragens. Entre ficções e documentários, os 6 filmes contam com diretores do Brasil inteiro e serão exibidos a partir das 7 da noite. No sábado, a magia toma conta da cidade com o espetáculo musical A Bela e a Fera, inspirado nos contos dos irmãos Grimm. A atriz Flávia Mengar traz para os palcos a história da Bela, que é sentenciada a viver com uma fera pela eternidade. Sua bondade faz a jovem enxergar o lado humano da fera
e se apaixonar por ela. Agora, já imaginou assistir uma peça do século XIX ao vivo? É a mesma época que o museu foi construído? Pois é, e a turnê musical já atraiu mais de 100 mil espectadores. Se eu fosse você, eu não perdia. Domingo é dia de Ana Vitória. A dupla, que nasceu numa pequena cidade de Tocantins, já lançaram diversos hits, emplacaram trilhas sonoras na novela e até foram indicadas ao Grammy Latino. Esse clipe, com Matheus e Cauã, já tem quase 200 milhões de views no YouTube. Bastante coisa, né? E se você tem alguma dica de programação, manda pra gente no nosso e-mail e conta também como é que foi o fim de semana lá nas nossas redes sociais. A gente se vê semana que vem. Tchau! Aí, voltamos. Estamos hoje conversando com o deputado federal Luiz Flávio Gomes, do PSB de São Paulo. Deputado, a gente estava falando de Suzano. Tem uma dimensão também que é a questão do ódio. Nós estamos vivendo um momento na sociedade, eu diria que o nosso tecido social está fragilizado, são vários elementos, a questão passa por questões que não são só sociais, temos questões culturais e tem um acirramento no discurso do ódio, sobretudo na internet. A gente vê que esses jovens que cometeram o crime em Suzano estavam em grupos, na Deep Web, em fóruns, enfim. Como que o senhor vê essa questão? O senhor apontou esse ponto dos neném, dessa geração, é uma coisa importante para a gente trazer para essa discussão. E, ao mesmo tempo, a gente tem determinadas figuras políticas do Brasil, a gente tem um governo que defende um acirramento, um combate, como se a gente estivesse num clima de permanente campanha política. Isso vindo de figuras públicas, isso não acirra esse sentimento esse acirramento que está acontecendo na sociedade? Isso duas coisas então, Elton. Em primeiro lugar, a questão do ódio. Em segundo lugar, o acirramento da violência, do clima de violência e de guerra que nós estamos vivendo. Bom, o ódio é o seguinte, o ódio não é difícil de entender. Você tem as elites todas selvagens que governam o Brasil, elas massacram as classes sociais que estão na base da pirâmide. Cada vez os direitos das pessoas são cortados mais. É trabalhador, depois o precarizado, o trabalho precário, agora está atingindo classe média. Você vai perdendo o poder de todo. Por quê? As elites selvagens querem ficar tudo para ela. Quando você concentra muito a renda e não faz uma coisa equitativa, você tem que computar que vai dar muito desequilíbrio aqui embaixo, porque está todo mundo infeliz. Educação é ruim, saúde é ruim, transporte é ruim, o trabalho está precarizado, ninguém mais tem garantia no trabalho. Então, a classe de cima, as elites que governam e que mandam no Brasil, para segurar esta população embaixo, tem que injetar ópio na veia do povo. Se eu não tacar ópio no povo, com temas polêmicos, discute aquilo, é isso que a internet está cumprindo esse papel. As elites fazem isso de propósito. Deixa o povo quebrar o pau, deixa o povo sentir ódio do outro, porque enquanto o povo tem ódio um do outro, eles não se unem. E um povo não unido nunca tem mudança no país. É uma estratégia de governo. De Roma, dividir para nós. Claro que é muito óbvio que é isso. É estratégia de governo. Não é de governo deste governo, é de estratégia de quem manda no país. É estratégia de domínio do país. Tá? E nós, então, estamos caindo nessa onda, ficando brigando com o outro, uma polarização tremenda, e nós não estamos unidos para discutir nossos problemas e levantar o Brasil, um Brasil sério, sobretudo começando pela educação. Enfiar todo mundo na escola até os 18 anos, período integral e tal. Esse é um tema do ódio, que é programado, é tudo certinho, tá cumprindo o jogo. E o povo está entrando no jogo de quem está desgraçando a vida dele. De um lado. E de outro lado, o segundo item, que você falou... do acirramento das figuras públicas. Isto, da violência, de estimular o uso de violência. Isso é um complemento da primeira parte. Quem está no governo, para segurar uma base eleitoral, você difunde um tipo de discurso que satisfaz aquela pessoa momentaneamente, ele fica feliz, porra, esse discurso aí, o Brasil vai mudar, babá, mas no fundo você só está difundindo violência. Violência é destruição. E no Brasil nós estamos destruindo seres humanos, 64 mil por ano assassinatos,
45 mil no trânsito destruídos, estamos destruindo rios, a natureza. O Paraopeba agora perdeu 300 quilômetros de rios. O Rio Doce, antes em Mariana, foi quase inteirinho tudo perdido. Estamos destruindo rios, destruindo florestas, matando animais, estamos matando gente. Ou seja, tá correto isso, gente? Não tá na hora da gente parar um minuto dessas polêmicas nossas? Aqui é PT, PSDB, PT, Bolsonaro, blá, blá. Para de pensar isso, porque temos que olhar para frente. Senão você não constrói uma saída para este país. Por exemplo, por que não estamos todos unidos para dizer o seguinte: para o Brasil, se não tiver todo mundo dentro da escola? Parou o Brasil, vamos parar o Brasil. Ó, tem que estar dentro da escola. Número 1, que pelo menos a criança come 5 vezes por dia, o dia inteiro de exercícios, atividades, e matemática, ciências, português, mais ginástica, futebol, dança, vôlei. Vai aprender tudo na escola, tem que ter treinamento. E fazer escola para estudar. O grande problema do Brasil não foi não ter levado as crianças para a escola. Elas foram. Vai na ONU. Olha o placar da ONU. Que beleza que está o Brasil. 98% das crianças estão nas escolas. Que lindo. 98% das crianças estão nas escolas. Que lindo. Mas que tipo de escola? Que tipo de estudo? Você sai da escola sem ter aprendido a estudar. Como é que escola é para estudar? Então não tem como. Você vai fazer. Tudo que você faz na vida é para treinar e fazer a coisa seguinte. Cadê o treinamento de estudo? Estudo é duro, estudo é sério, quando é levado a sério. Nós temos que transformar, então. O novo Brasil não concorda com tudo isso que está sendo feito. E o problema não é dinheiro. O Brasil gasta mais em educação do que a média de todos os países ricos do mundo, que gastam 5% do PIB, o Brasil gasta 5,6% do PIB. O problema não é dinheiro, está mal gasto, está mal empregado, o professor está desprestigiado. É uma desgraça o que a política pública faz com os professores. Então nós temos que respeitar o professor, pagar bem, botar todo mundo para estudar. Número um. Depois, vamos para a saúde, mexer na saúde. Isso é função do Estado. Agora, Estado, para que tem empresas? Estado não é empresário. Aí acaba de emprego, enfia políticos lá. Não todos políticos, claro, eu pertenço à política hoje, conheço muita gente muito boa, mas é cabide de emprego, é fonte de gastos desnecessários, arrebenta o país. Não há país que suporte isso no mundo, da maneira como nós nos organizamos, todos nós. Não há país que suporte no mundo. Aí você vai estar indo para o desastre. E nós temos que evitar esse desastre. Nós temos o que nós pudermos fazer, a mídia, nós professores, políticos, eu professor e político, nós temos que estar fazendo e orientando a população. Meu caro, para um minuto, olha o que está acontecendo. Não passa dia no Brasil mais sem uma grande desgraça. É enchente de São Paulo, é enchente do Rio, é Mariana que arrebenta, é Brumadinho que arrebenta e vai destruindo tudo. Você só vê destruição. A palavra hoje que sintetiza o Brasil é destruição. É isso que nós queremos. Empresas ricas como a Vale, por exemplo, podre de rica. Aí você pega o balanço da Vale dos últimos 10 anos, sobrou um dinheiro danado, eles faturaram muita grana agora. Perfeito, ótimo que a empresa ganha dinheiro, nós queremos que ele dê emprego e pague imposto. Tá bem, o que fizeram com o dinheiro? Joga todo o dinheiro só para os acionistas. E aquela cota de prevenção de acidentes é a mesma há 10 anos dentro da Vale. Então você não está pensando em seres humanos, você só está pensando no lucro rápido. Não é isto que constrói um empresário, não é isto que constrói um país. As empresas nós temos que cuidar como se fosse criança, porque a empresa gera emprego e gera impostos. Nós temos que cuidar de empresas. É importante respeitar empresas. Porém, meu caro, a empresa também tem que respeitar o ser humano. Estamos perdendo a humanidade. Essa reforma da Previdência tem artigos ali. Precisamos da reforma, hein? E eu vou votar a favor da reforma na essência, na base. Mas tem coisas ali. É muito desumana. Você tirar do velhinho que ganha hoje R$1.000, você passa para R$400. Bem na hora que o cara precisa de mais remédio e que não está trabalhando mais. Isso é desumano. É de uma crueldade. Uma medida como essa,
que não cabe em nenhuma parte do mundo. Daí buscar o quê? Buscar o justo, o que é o correto. As empresas têm que ser prestigiadas, o lucro tem que ser respeitado, o lucro, mas paga imposto e dá emprego. Nós precisamos cuidar de tudo, de tudo. Nós não estamos fazendo as coisas certas, convenhamos. Eu acho que nós estamos cometendo muito erro. O Supremo errou ontem, errou feio. O Senado, se não receber nosso pedido de impeachment do Gilmar, o Senado vai errar. Tem que aceitar. Deixa o ministro explicar os 32 fatos que nós apontamos. Tem que explicar. Esse é o novo Brasil. Transparente, um Brasil honesto. Por falar em honestidade, eu sou um deputado que já cheguei lá, meu primeiro ato, eu abri mão do meu salário de deputado. Eu não ganho R$1 para ser deputado federal. O que eu quero é trabalhar. Nós estamos aqui para construir um novo Brasil. Então, abrir mão. Então, esses exemplos têm que começar. Sérios. Né? E, sobretudo, eu insisto na história da escola. Acho que sem escola para todo mundo, nós não vamos dar essa virada. Não vai dar virada. Deputada, a gente está falando aí sobre questões de alto escalão, né? Dos políticos, das grandes empresas como a Vale, enfim. Só que hoje a gente tem no Brasil, infelizmente, uma cultura da corrupção já dentro do próprio brasileiro. A corrupção acontece não só dentro dos órgãos públicos, dentro de órgãos federais, mas acontece também no dia a dia. Infelizmente, a gente sabe que furar uma fila, de que pegar ali uma internet roubada, atos pequenos que geram a corrupção. A gente está falando de um Brasil novo, de reconstruir o nosso Brasil, que é de fato uma grande potência mundial, inclusive. Agora depende também da ação do povo. É um conjunto do povo saber o que é certo, do povo fazer o que é certo, para que daí a gente possa cobrar com veemência os nossos direitos? Isso, corretamente. Vários países do mundo conseguiram superar o problema de corrupção. Eu posso citar Hong Kong, Singapura, Botsuana na África, que está na posição no grupo 30, o Brasil é 105, uma vergonha para nós. Geórgia, Alemanha depois dos anos 90, todos esses países eram podres do ponto de vista de corrupção. Podres, completamente podres. E de repente sacudiram e hoje ocupam posições lá em cima. O que fizeram? Dentre outras coisas, fizeram várias coisas, mas é muito importante. Império da lei, a lei tem que imperar. Errou, você vai ter que pagar pelo teu erro. A lei tem que estar ali firme, dentro da legalidade. Ninguém quer abuso, nem arbitrário, o juiz arbitrário. Não é isso que nós queremos, não. Dentro da lei, firme. Depois, escola. Eu tenho que tacar o povo na escola para ensinar ética. Se eu não ensinar ética desde criança, para atacar essa corrupção endêmica, que é diferente da sistêmica. Sistêmica é todo o sistema podre. Esses ladrões todos que tomam conta do Estado, que vai roubando das licitações públicas, etc. Isso é sistêmica. E aí endêmica é difusa, na rua, todo mundo. Essa só com escola. O antídoto é escola e ética. Eu tenho que ensinar ética. E aí, dou um exemplo de ética para todo mundo, já que essa palavra é tão difícil de ser entendida. Então, te dou o exemplo de ética. Você vai saber o que é ética. Agora, em meio minuto. Iván Fernández Anaya é um espanhol corredor. Em Navarra, em dezembro de 2012, a corrida, está lá uma corrida, toda a província toda ali de Pamplona, corrida longa, e um queniano estava competindo. Evidentemente que o primeiro colocado foi um queniano, Abel. E o Abel chega em primeiro lugar e o Anaya, ele vem em segundo lugar, o espanhol. Só que a distância dos dois é medonha. E o queniano não entende as placas da chegada e tinha muitas placas, estava muito mal sinalizado. Quando ele se aproximava, já estava tranquilo, já ganhou, os jornalistas já chegaram, ele não ultrapassou a linha final. E o espanhol captou que ele não percebeu, bastaria o espanhol chegar e ele é o ganhador e ponto, vai para os anais da corrida, ele que ganhou. O espanhol, o Iván, o que fez quando percebeu, tentou falar com o queniano, ele não entendeu. Ele tentou falar, você não terminou, faltam 2 metros para você terminar. Aí ele pegou o queniano, o espanhol, pegou o queniano pelo braço,
puxou o queniano, jogou o queniano para frente. Ele ganhou e o espanhol em segundo lugar. Aí todo mundo dizendo o seguinte pro Ivan: Ivan, que absurdo, os jornalistas espanhóis, que absurdo, você poderia ter ganho a competição e faturado a grana, que era um dinheiro muito alto. O técnico dele deu uma bronca nele: não te treinei para você perder, te treinei para você ganhar, etc e tal. O Ivan diz: ah é? Se eu tivesse ganho, todo mundo viu que foi ele que ganhou. Se eu passo, o que eu ia explicar depois lá para minha mãe lá em casa? Isso é ética. Você vê a base, a matriz de formação ética. Você não tolera uma injustiça dessa, porque foi o outro que ganhou. Ele puxou o outro. Ética é você respeitar todos os outros e tudo que é dos outros, não é teu. Você não pode entrar e invadir coisas dos outros. Então, para ensinar a ética, não tem melhor coisa que os exemplos. Este é um ótimo exemplo. Agora você sabe o que é ética. Já imaginou se no serviço público todo nós fizéssemos isso? Se no mundo empresarial, esses podres, corruptos empresários, não todos os empresários, mas tem empresários podres e corruptos, Odebrecht, JBS e vai por aí afora. Se esses podres entendessem o mínimo de ética, teríamos um novo Brasil. Um novo Brasil. Porque isso aqui é uma riqueza imensa, um país como este. Temos tudo na nossa natureza. No entanto, muita gente que é da rapina, da roubalheira, da ladruagem. Aí se desmonta o país. Deputado, a gente tem pessoas assistindo aqui, o Jaime, quero deixar um abraço para o Jaime, para o Mauro, também o João Paulo, o Davi, conhecido aqui por nós na TV Câmara Jacareí como Moleque Pipoca. Obrigado, Davi, pela sua audiência. Para a gente encerrar essa entrevista, você que está nos acompanhando, o deputado vai gravar também o programa TV Câmara Entrevista com a Cibele, aí vai ter mais tempo para falar desses assuntos. Eu queria perguntar para o senhor, já uma questão pessoal, deputado. O senhor é super respeitado na sua carreira, foi juiz, a gente resumiu o seu currículo, o senhor é professor universitário, respeitado tanto pela esquerda quanto pela direita. Por que o senhor quis ser deputado federal? Por que o senhor quis entrar na política no momento em que a política ela está tão mal vista por boa parte da população, em que existe essa destruição que o senhor falou e a descrença? O senhor acha que o senhor pode, como deputado, mudar alguma coisa? Fora da política, você não muda absolutamente nada neste país. Você tem que entrar na política para promover as grandes mudanças. Você pode, fora da política, dar a sua contribuição como ser humano e fazer as coisas corretas e até muitas vezes em benefício da sociedade. Tem muita gente 10 aí. Porém, dentro da política, você pode interferir mais. Como eu não tenho escopo econômico de ganhos, porque lutei na minha vida, já fui empresário de ensino, já fui juiz, fui promotor, fui tudo. Então, essa parte da minha vida está resolvida. Agora, você tem que se dedicar a novos desafios. O meu desafio agora é, sem ganhar R$1 lá da Câmara, que eu não aceito, que eu já renunciei ao meu salário, que eu posso contribuir para o coletivo, para construir um novo Brasil. Então, o novo Brasil vai começar por aí. Isso é uma decisão de vida. Claro, eu estou tomando essa decisão na minha vida depois que eu lutei muito da minha vida. Comecei a trabalhar com 9 anos de idade. E legal, eu não recomendo nada disso. Eu recomendo até os 18 anos que você estude. Fique na escola o dia inteiro. Até porque o estudo, ele é muito mais desgastante do que um trabalho. Qualquer trabalho que você imaginar. O estudo feito, bem feito, o estudo te exige músculos, exige consciência, concentração, aí vai repetição, porque você erra, você não grava a memória, você tem que treinar a memória. Então, o estudo sério é o que vai revolucionar o Brasil. Não tem outro caminho mais rápido. Este é o estudo, ensina ética, não podemos ser corruptos e firmes. Então, vamos por aí. O que eu quero é construir um novo Brasil. Dá ideias. Estou aqui para contribuir, estou aqui para ajudar. E eu quero colaborar, estou difundindo minhas ideias nesse sentido. É isso. Já justifica e dá um sentido para mim de vida. Minha vida já tem esse sentido. Tá ótimo, eu estou perfeito. Cada um tem um sentido de vida. Tá? O meu sentido de vida hoje é o que eu posso contribuir coletivamente. Deputado, obrigado pela sua participação no Bom Dia Jacareí. Obrigada. A gente sabe que a agenda é apertada, que são muitos compromissos, mas o senhor conseguiu um tempinho para vir até aqui
a TV Câmara Jacareí. Muito obrigada. Bom, é isso aí. O Bom Dia fica por aqui. Sexta-feira, mais uma semana acabando. Lembrando que daqui a pouco, ao meio-dia, tem reprise e também às 11 horas da noite. Então, se você perdeu o Bom Dia Jacareí ao vivo, ainda dá tempo de você assistir. Obrigado pela sua audiência, pela sua participação. A gente se vê na segunda-feira. Acompanhe o Bom Dia, então. Acompanhe as notícias do Poder Legislativo em jacareí.sp.leg.br. Lá você encontra também os links para as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. E ainda hoje, à 1h, a Daniela Santos apresenta os destaques da semana no Notícias de Jacareí. Um bom final de semana, um forte abraço e muita paz para todos nós.